Olá galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E bom, hoje iremos conversar sobre o Carapaz da Lisa Ginsburg. Bom, eu só queria comentar pra vocês que a Lisa Ginsburg é neta da Natalia Ginsburg. E eu queria fazer um comentário aqui que eu também acho que é importante até pra gente comentar sobre o Carapaz. Acho que assim, eu tenho um problema com Nepo Babies, tá? Eu tenho alguns problemas com Nepo Babies. E assim, eu vou ser bem sincero e bem justo, porque a família Ginsburg é uma família de Nepo Babies. Mas assim, o Carlos Ginsburg, por exemplo, que era filho da Natália, é um baita historiador e ele tem um livro incrível chamado Queijos e os Vermes. Se vocês não leram, por favor, leiam. Até pra quem não curte tanta história, vale muito a pena ler, porque o cara escreve bem pra caralho e a história é muito interessante. E agora com a Lisa Ginsburg, né, com esse romance aqui que me surpreendeu pra caramba. Eu tenho um problema, gente, eu não sei vocês, mas se eu vejo assim um sobrenome conhecido, aí você vai olhar assim de quem é e você fala assim, será que eu quero realmente perder meu tempo lendo isso, vendo isso, ouvindo isso que essa pessoa fez? Talvez não, né, porque sempre geralmente é uma coisa meio porcaria, meio tipo tentando ali seguir os trilhos da família, etc. Mas não é o caso com a família Ginsburg, né? Dito tudo isso, eu quero primeiro também agradecer a Editora Nós por ter enviado esse livro, era um livro que eu tava super curioso pra ler. E o João, meu amigo, que tem um Instagram sobre livros, que é o João, né? Que esse João, se você tiver nascido, um beijo pra você. Tinha postado sobre o Carapaz, porque ele assina o clube da Dois Pontos e eles tinham recebido esse livro aqui com antecedência. E várias outras pessoas também que eu acompanho tinham recebido e tinham gostado pra caramba, tava sendo super elogiado. E quando eu recebi da editora, desculpa, eu fiquei muito contente, fiquei muito feliz, até porque eu tava numa ressaca braba e todo mundo já tinha comentado que esse era um livro de leitura fácil e tal, e eu falei assim, ótima coisa, aí eu comecei a ler e não consegui mais parar, esse é aquele tipo de livro que as páginas voam, e assim, outra coisa também, antes de eu começar a falar sobre o livro, é de que eu recebi esse livro da editora e eu estou falando que gosto muito dele, não é porque eu recebi da editora, tá, gente, porque tem pessoas que pensam assim, ele recebeu da editora, então ele vai falar bem, não é bem assim, porque tem livros que eu recebo das editoras que eu não gosto e falo. A não ser que seja uma coisa assim que eu, tipo, meu Deus do céu, não quero nem falar sobre esse livro de tão ruim que ele é, de, tipo, nem comentar, nem compartilhar nas minhas redes, porque eu acho que coisas ruins, assim, ruins demais, a gente não compartilha. Mas a partir do momento que a coisa levanta o debate, né, mesmo eu não gostando, a gente vai conversar. E já digo de antemão que eu gostei pra caralho do Carapaz, né. E dito tudo isso, vamos falar sobre esse livro aqui que foi o que me salvou de uma ressaca literária braba. Na verdade, eu tava começando a ter uma ressaca literária brava, porque eu tava lendo livros meio cabeçudos, assim, demais, né? Não cabeçudos num sentido muito intelectual, mas cabeçudos no sentido de, tipo assim, livros mais densos, etc. E aí eu peguei um livro argentino, que esse é um daqueles tipos de livros argentinos... Livros argentinos é ótimo, mas esse é um daqueles tipos de livros que é tão, assim, insignificante que não dá nem vontade de comentar. Eu não vou gravar vídeo sobre ele, enfim, mas... E aí, o Carapaz caiu como uma luva nas minhas mãos e eu adorei, gente, adorei. Sobre o que é que vai se tratar aqui esse livro? Bom, aqui no Carapaz a gente vai acompanhar a história de duas irmãs, a Nina e a Madalena. As duas, elas foram criadas em Roma, passaram a infância e a adolescência em Roma. E a história começa, né, a história do livro começa com a Madalena contando pra gente um pouco da rotina dela ali em Paris, que ela mora com o marido e com os filhos. A Nina, que é a irmã mais nova dela, já tá morando em Nova York há muito tempo, tem um relacionamento com um curador de arte. E a partir dessa relação que ela começa a perceber com essa irmã, uma relação meio que de dependência emocional da Nina em relação à Madalena, a Madalena, ela começa a lembrar ali dos momentos da sua infância, o momento da sua adolescência e de como foi que essa codependência emocional foi sendo criada, porque o que vai acontecer aqui é o seguinte, a gente vai acompanhar a história dessas duas irmãs que elas são abandonadas de uma certa maneira pela mãe e pelo pai. A mãe decide largar elas, né, e a gente vai entender o motivo de por que essa mãe foge de casa tão repentinamente, tão bruscamente. E também eu falo até o abandono do pai, que apesar de ser o pai que vai cuidar ali delas, ele é um pai muito ausente, ele é um pai que tá sempre ali muito trabalhando, ele nunca tá presente na vida dessas meninas, e a gente vai acompanhar essa relação delas crescendo ali nesse cenário meio que de um certo abandono parental quase total, sabe? E assim, a forma como a Lisa vai conduzindo essa história me surpreende muito, porque ele tinha tudo pra ser um daqueles livros densos, aquela coisa assim, sabe? Aqueles livros, tipo, muito uau, sentimental, todas essas paradas, e ele não é, ele é um livro que eu diria que ele é até leve, assim, ele trata sobre um assunto pesado, mas com uma leveza na escrita que você, assim, não sente tanto o peso ali daquela coisa toda, você reflete sobre aquilo, você
vai se pegar o tempo todo nas próprias fabulações que essa narradora aqui vai contando pra gente. Você vai se pegar entranhado ali, mas ele não é aquele tipo de livro que te suga, assim, aquela coisa Helena Ferrante, sabe? Da coisa que muita gente não gosta. E esse daqui é um livro que surpreende muito pela sua... Sim, porque ele é um livro muito singelo, então ele surpreende muito por conta disso. E é uma narrativa muito bonita, né? Uma narrativa sobre o crescimento, mas ao mesmo tempo uma narrativa sobre um próprio pensamento sobre a vida, né? De como é você crescer quando tantas coisas ali fazem falta e de quando você, de uma certa maneira, se vê responsável emocionalmente, mesmo que você não esteja preparado, né? Que cai nas suas mãos, que cai no seu colo, assim, do nada, com uma dependência emocional, né? Então a gente vai acompanhar essa protagonista lidando com todas essas questões. Então eu diria que o Carapaz, ele é um grande romance de formação, mas assim, ele vai além, sabe? Porque a Lisa aqui nessas páginas, ela extrapola, né, todos o molde do romance de formação tradicional, e ela vai ali adentrar naquela personagem e na outra personagem também por meio do olhar dessa narradora, né, que é a Madalena. E assim, eu acho muito interessante a forma como tudo isso é conectado e é contado de uma maneira assim que você lê muito rápido, você fica curioso pra saber. E você, assim, se encanta, se deleita, e é muito bonito. É um livro que, assim, ele... E foi até interessante essa experiência de leitura, que ele mostra, assim, é possível falar sobre temas muito difíceis com uma certa leveza, né? Porque a gente tem que falar sobre temas complicados e ser sempre aquela coisa... Sabe? Tipo aquela coisa... Ah, não, muitas palavras e muita coisa. Não, gente, porque não pode ser contado de uma maneira simples, tranquila e em paz, né? Eu acho que o título, ele fala muito, né? Ele tem um jogo de coisas que eu acho que não dá nem pra ser traduzido, né? Então eles meio que fizeram aqui uma tradução um pouco literal, que aliás a tradução da Francesca Criselli, que é uma grande tradutora italiana, tá muito boa, né? E eu gostei muito da escolha do título, Carapaz, né? Porque apesar de ser uma tradução literal, né? E uma tradução literal que talvez, se você pensa assim, você não faz tanto sentido, mas ela bota numa nota, né? Quando surge o momento em que a gente entende o porquê desse título, faz muito sentido, porque Carapaz, né? Em italiano seria carapaça, mas também é um jogo de carapaz. Enfim, gente, olha, eu gostei muito desse livro. Esse é o tipo de livro que levanta defunto, que eu costumo falar. Que assim, você tá na ressaca literária, você quer ler uma coisa leve, mas ao mesmo tempo encorpada, vale muito a pena. É um livro muito bacana, muito bacana. Eu diria, assim, ousaria dizer que esse é um dos grandes lançamentos, assim, do ano de 2023, assim, no mercado editorial brasileiro, porque ele é um livro que ele preenche todos os requisitos de ser uma boa história, de ser bem escrito, de ter personagens cativantes e de ser um livro que abraça muita gente, né? Porque tem livros que a gente gosta muito, tem livros que são incríveis, mas eles não são livros que têm um apelo popular. Então sempre me admira muito autores que conseguem contar uma história difícil com tamanha leveza, e eu acho que esse um bom exemplo é o Carapaz, sabe? Que é esse livro que ele é grandioso no aspecto de trama, no aspecto de profundidade dos personagens, mas ao mesmo tempo não é aquela coisa grossa, pesada de ler, sabe? Tipo, é um livro, assim, muito, muito especial. Eu gostei muito dessa leitura, fiquei muito contente mesmo, fico muito feliz desse livro ter saído no Brasil, porque eu acho que a gente precisa de livros assim. Eu gosto muito de livro pesadão, de pancadaria, aquelas coisas pá, 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 pá. Eu gosto muito desses livros também, esses livros, assim, que é tipo um filme da sessão da tarde, só que com muita boa qualidade, sabe? Tipo, então eu acho, assim, sensacional. Autores que conseguem fazer isso é muito raro. E livros que conseguem ter esse êxito de ser um livro muito bom, ser um livro muito bem escrito, ir a fundo nos temas e mesmo assim não ser aquela coisa que pesa no leitor, sabe? Eu acho que a gente precisa muito de livro assim, e a gente precisa... assim, sabe? Porque é um livro que você pode dar pra sua mãe, pra sua tia, pra sua avó. Todo mundo vai gostar. É um livro muito, 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 muito bacana. Você pode dar, assim, pro seu pai. Assim, é uma história muito simples, muito comum, apesar de difícil, apesar de dura, mas também é muito leve, é muito gostosa de ler. E, enfim, gente, eu adorei esse livro. Olha, a Nós fez, assim, talvez o maior acerto literário desse ano, né? Em questão de literatura estrangeira publicada no Brasil, seja esse, assim, e sem firulas mesmo, porque eles me enviaram um livro ou coisa do tipo, não, é porque eu realmente acho isso, assim. Vai ser difícil outro livro, assim, nesse, que abarque tanta coisa,
ser tão interessante quanto Carapaz, sabe? Então, assim, meus parabéns pra Editora Nós, parabéns mesmo, assim, de verdade, pra vocês que estão vendo esse vídeo. Repetindo, não é porque eles me enviaram um livro, é porque eu gostei mesmo, tá bom? É isso, gente. Leiam Carapaz, livraço, livro muito gostoso, livro muito singelo, muito bonito. Enfim, eu adorei, sério, sério mesmo. Tô super curioso pra ler outras coisas da Liza Ginsburg. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.